Boas-vindas ao canal Anizumo. Você vai assistir a comédia com terror chamada Yofukashi no Uta. Não se esqueça de ativar as legendas e vamos lá. A história começa com um garoto saindo sorrateiramente de casa. Ele fecha a porta com o máximo de cuidado e suspira aliviado. Já do lado de fora, comemora por ter conseguido sair de noite sem que sua família percebesse. O rapaz começa a pensar que deveria estar dormindo para poder ir à escola na manhã seguinte. Nesse momento, descobrimos que Yamori-kou, o nosso protagonista, está sofrendo com insônia. Somos levados a um flashback mostrando onde tudo começou. O Yamori foi pedido em namoro, mas rejeitou a garota por, como ele mesmo diz, não entender como essas coisas de romance funcionam. E após rejeitar a menina, começou a sofrer bullying pelos seus colegas de classe. O Yamori já está caminhando para casa, quando se pega pensando em cometer um pequeno crime. Mesmo sendo menor de idade, como não tem ninguém vigiando, ele tenta comprar uma cerveja. E isso pode parecer besteira pra gente. Só que no Japão, essa coisa de crianças e adolescentes consumirem álcool é levada bem a sério. E é nessa hora que ela aparece. Esses segundos de agonia pareciam durar uma eternidade, até que a garota misteriosa revela que na verdade veio até ali para ajudá-lo. Por algum motivo, ela sabe que o Yamori está com insônia e explica que existem muitas pessoas que perambulam pela noite em busca de alguma coisa, e todas elas têm algo em comum: não estarem satisfeitas com o que fazem durante o dia. A garota conversa com estranhos e explica para o protagonista que durante a noite tudo é diferente. É uma hora onde você pode ser livre e se soltar das suas inibições. O Yamori até tenta seguir os passos da sua instrutora, mas fica tímido e acaba se atrapalhando. Eventualmente, a garota convida o rapaz para ir até sua casa, com o intuito de ajudá-lo a pegar no sono. Ele fica um pouco desconfiado de que ela talvez tivesse segundas intenções, ainda mais quando descobre que ela só tem um colchão. Ele tenta sair correndo do apartamento. Na verdade, esse negócio que eu falei que é um colchão é um futon, que é tipo uma coberta bem grande e macia que pode ser usada como um colchonete. A garota misteriosa segura ele e, na base da conversa, acaba o convencendo a ficar. Ela fala que ele só precisa fechar os olhos e relaxar, mas o rapaz está super tenso com toda essa situação, e é aí que ele tem uma genial ideia de fingir que está dormindo, para ela se satisfazer em tê-lo ajudado e depois de um tempo acordar e ir embora dali. Mas isso foi um erro terrível, porque a garota, ao perceber que ele estava dormindo, revela suas verdadeiras intenções, e elas eram bem piores do que o jovem Yamori poderia imaginar. A garota fica assustada e por um momento parece que ela descobriu que o Yamori estava acordado, mas na verdade ela ficou chocada com o quão saboroso é o seu sangue. No final das contas, o Yamori acaba revelando que estava acordado e a garota tenta explicar que havia um pernilongo enorme que ela matou no pescoço dele, só que nem ela se convenceu dessa mentira absurda. O Yamori começa a ficar preocupado em ter virado um vampiro, mas ela explica que na verdade isso é coisa de filme. Para ela, sugar sangue é como fazer uma refeição, e daria um trabalhão se cada pessoa que é mordida por um vampiro se transformasse em outro vampiro. Isso só acontece quando o humano mordido pelo vampiro está apaixonado pelo vampiro. Enquanto estão conversando sobre isso e as diferenças entre a noite e o dia, o protagonista começa a pensar em como detesta ir para a escola e sobre como à noite tudo parece ser mais divertido. Pouco a pouco, outra ideia perigosa vai surgindo na cabeça dele, até que ele pede para a garota o transformá-lo em um vampiro. Ela fica toda encabulada, porque isso para os vampiros é quase como um pedido de casamento. Mas o Yamori está decidido e promete se apaixonar por ela, até que a garota acaba cedendo, mas diz que não vai fazer nada, apenas continuar se alimentando dele e que ele que vai ter que se apaixonar por ela por conta própria. Assim, ela se apresenta formalmente e finalmente descobrimos que a garota misteriosa se chama Nanako Sanazuna. O tempo passa e nosso protagonista continua fugindo sorrateiramente de sua casa para curtir a noite, sendo que nessas saídas tem se encontrado mais e mais com a Nazuna. Em um desses encontros, os dois estão conversando sobre os hábitos dos vampiros, e ela explica que o ato de beber sangue, na verdade, não é apenas de alimentação. Como é possível criar um outro vampiro dessa forma, para eles também é como copular. Pois é, ela usa exatamente essa palavra, inclusive o Yamori fica super sem jeito por ela falar
assim do nada. É engraçado observar que a Nazuna fala sobre copulação sem vergonha alguma, mas fica incomodada e até mesmo brava quando o Yamori fala sobre sentimentos como amor e paixão. Além disso, ele oferece o seu pescoço para que ela possa se alimentar e ela grita, mandando ele parar de mostrar isso em público, como se fosse algo indecente. A história avança para outra noite, e o protagonista tá perambulando pela cidade como de costume, mas dessa vez algo o está incomodando. Ele não consegue encontrar a vampira em lugar algum. Parando agora para pensar, ele percebe que na verdade nunca combinaram um local ou hora para se encontrarem toda noite. Cansado de procurar por ela no centro, ele decide voltar para perto da sua casa, na esperança de encontrá-la por lá. Durante essa busca, ele vai percebendo que na verdade não precisa encontrar ela toda noite, porque mesmo se ela sugar o sangue dele agora, como ele ainda não tem sentimentos de amor ou paixão por ela, não vai conseguir se transformar em um vampiro. Assim que ele termina de pensar nisso, a Nazuna aparece e o cumprimenta casualmente. O Yamori se mostra meio bravo e responde dizendo que estava procurando ela por toda parte. Ela pede desculpa e explica que estava procurando por algum otário de quem ela pudesse sugar o sangue. E o garoto, que talvez não estivesse tão bravo, agora começa a xingá-la, dizendo que ela é uma mulher sem vergonha e promíscua. A vampira rebate, dizendo que ele também come tanto arroz como pão, mas o Yamori insiste, relembrando sobre ela ter dito que sugar sangue também é como copulação. Eventualmente, eles param de brigar, com o Yamori dizendo que não quer ter que ficar procurando ela toda noite, então ele pede pra ela passar o zap. A Nazuna sempre teve vontade de dizer uma coisa, e aproveita essa oportunidade, perguntando se ele tem Facebook. Ele responde que não, e ela diz que também não. Isso até que não é um problema, só que ela não tem nem celular. O Yamori fica até meio assustado. Como assim uma pessoa nesse século que não tem um smartphone? Mas ela se lembra que tem um guardado em casa. Ele mal consegue acreditar que aquele tijolo preto é um celular, mas concorda que se funciona, então é pra ela começar a andar com o aparelho pra que ele possa ligar pra ela. Mas a vampira imediatamente se recusa a sair de casa com um trambolho desses pendurado nela. Ela conta que comprou porque achou legal na época, mas logo lançaram modelos novos, então ela desistiu de ficar comprando toda hora um novo. Ignorando esse assunto, ela se deita, dizendo que está cansada por ter andado pra lá e pra cá procurando por alguém de quem ela pudesse sugar o sangue naquela noite. O Yamori fica um pouco incomodado, mas ela o chama pra se deitar mesmo assim. Ele se sente afobado, só que não sabe direito o motivo. Fica pensando sobre isso que ela falou, de estar procurando outras presas na rua. E a vampira, não imaginando que ele pudesse estar pensando nisso, pergunta se já pode mordê-lo, mas ele diz que não. Ele fala pra ela que se estiver com tanta vontade, que pode procurar outra pessoa pra fazer isso. Ele nem entende porque acabou de falar isso. A Nazuna é pega de surpresa com essa atitude, mas pede desculpas pra ele. Diz que na verdade também o estava procurando, só que ficou com vergonha de contar, e que além disso, seria difícil encontrar alguém que tivesse o sangue tão saboroso quanto o dele. Com essas palavras, ela desarma as barreiras do garoto, que oferece seu pescoço pra ela. Ele fica aliviado com a confissão da vampira e logo consegue dormir, junto com ela, que já estava até roncando. Na próxima cena, o jovem Yamori está novamente correndo pelas ruas, procurando pela sua vampira preferida. Pelo jeito, eles se esqueceram de combinar uma hora e local de se encontrarem de novo. A Nazuna finalmente aparece, e antes da situação se transformar em outra briga, o Yamori mostra a solução para os seus problemas. Um relógio transceptor, ou melhor dizendo, um translógio. A vampirinha fica empolgada, achando aquilo o máximo. Ela já quer colocar o relógio para eles poderem brincar de walkie-talkie. Mas o Yamori diz que não é um brinquedo, é um dispositivo sério para eles se comunicarem. Apesar de que quando ele comprou um translógio quando era criança, foi com o intuito de brincar mesmo. Ela fica surpresa com essa história porque imaginava que ele não tinha amigos. E o rapaz, super ofendido com isso, diz que não é um idiota qualquer que não consegue brincar só porque não tem amigo. Ele conta que depois de comprar, ficou pensando em como poderia brincar com os translógios. Daí ele teve a ideia de esconder um deles para alguém encontrar e assim poderem se comunicar. O plano deu certo, mas quando ele foi ligar, por algum motivo desistiu. Já faz bastante tempo, então ele não se lembra direito o porquê de não ter ligado, mas decidiu esperar que a outra pessoa ligasse primeiro. Depois de ouvir o que é provavelmente a história mais triste da humanidade, a Nazuna começa a rachar o bico, mas concorda em usar o translógio. Eles se separam para testar o aparelho, e o garoto percebe que nunca apertou o botão nesse relógio antes, e que também não usa muito o próprio celular. De certa forma, ele estava um pouco nervoso com a ocasião. Ao apertar o botão, sai um som bem alto, e ele acaba não falando nada, e é a Nazuna quem fala primeiro. Inimigo avistado, devo abrir fogo.
Câmbio. Ainda não, espere pelo meu sinal. Câmbio. Eles estão rindo com a brincadeira e concordam que é de fato divertido brincar com os translógios. O garoto diz que ele se parece com um casal que começou a namorar faz pouco tempo. A Nazuna já tá envergonhado bastante e ele ainda completa dizendo: tomara que eu me apaixone por você logo. A vampira se levanta, pensando que o sangue dele hoje vai estar especialmente gostoso. Eles passeiam juntos, sobrevoando a cidade, até chegarem na escola dele, que ele já não vai faz alguns dias. Ele fala que nunca havia visto a escola de noite, e ela responde que a noite transforma tudo. Até mesmo a escola, que ele odeia durante o dia, não parece tão ruim de madrugada. De repente, ela se aproxima e morde o protagonista, que fica estonteado com essa ousadia. Mas ele não deixa barato e rebate, chamando ela pelo nome. Isso é algo que é considerado bastante íntimo no Japão. Normalmente, eles utilizam apenas o pronome ou chama a pessoa pelo sobrenome. Então ela fica chocada, mas ele diz que precisa chamar ela de alguma forma quando for usar o translógio. Com a maior naturalidade, ele continua chamando ela pelo primeiro nome e ainda diz que antes de se apaixonar, eles deveriam primeiro começar sendo amigos, formalizando assim um pedido de amizade. A cena corta pro garoto voltando pra casa, se perguntando o que houve com outro par do relógio triste que ele comprou quando era criança. Nesse momento, o relógio dele apita. Não bastasse esse susto, uma garota surge atrás dele, chamando pelo sobrenome, e pergunta o que ele tá fazendo. Essa garota que apareceu do nada tá com o translógio do nosso protagonista, então ele pergunta por que ela tá usando aquilo. Ela parece confusa com a pergunta, mas responde que não jogou fora, porque foi ele mesmo quem deu pra ela, e agora é ele que não tá entendendo mais nada. Como assim ele deu pra ela? Mas ela continua explicando, dizendo que depois que eles caíram em turmas separadas no 6º ano, e acabaram parando de conversar, ela sentiu saudades e esperou pela ligação dele que nunca veio. Imaginando que ele havia esquecido dela, acabou deixando pra lá. Mas como ultimamente ele tem faltado muito à escola, ela decidiu apertar o botão e ver se ele estava bem. Daí tomou um susto quando ouviu outro relógio bem perto. O Yamori não se aguenta e pergunta se ele havia entregado o relógio pra ela. Ela diz que não, mas que ele havia deixado em cima da caixa de correio dela. Ela não faz ideia de que o Yamori não sabia que ela morava ali. Inclusive, ele tá pensando em como explicar as coisas, quando ela diz que ficou feliz em saber que ele estava bem. Afinal de contas, estava preocupada por ser sua amiga. Nessa altura, o Yamori já tá até transpirando de tanto nervoso, mas ela continua, agradecendo ele pelo relógio e contando que como ele era bem fechado, não sabia se ele considerava ela uma amiga, mas que ficou feliz quando viu o relógio e não teve mais dúvidas sobre isso. O nosso garotão só consegue pensar que tá numa enrascada por causa desse mal entendido e tenta se explicar, mas a única coisa que sai é: quanto tempo, hein? Depois de se acalmar um pouco, ele finalmente percebe que ela tá vestindo o uniforme da escola, mas são 4 horas da manhã, então pergunta o que ela ficou fazendo até tão tarde no colégio. Ela responde que não tá tarde, e sim cedo, e que ela sempre acorda bem cedo por gostar de fazer caminhadas antes da aula. Ela pergunta se eles podem se encontrar amanhã de novo nesse horário, mas nós não vemos o que o Yamori respondeu. Aparentemente, ele voltou pra perto da casa da Nazuna, só pra contar pra ela que ele descobriu que tinha sim amigos, apesar de ser só um. A Nazuna, incrédula dele ter despertado ela só pra falar isso, manda ele ir embora. A cena avança para outro dia, com o protagonista já se vestindo, enquanto a Nazuna comenta que ele parece estar indo embora mais cedo ultimamente. Ele disfarça falando que já são 3h30, mas ela insiste, dizendo que então ele é desses que faz as coisas e vai embora. Naturalmente o garoto fica envergonhado, mas ela não tem limite, e fala que sabe que ele tá saindo para ver outra. O Yamori fica extremamente encabulado, só que agora é ela quem fica com cara de tacho. Ela só tava brincando, e não imaginava que existia realmente outra. Ela fica sem reação ouvindo as explicações dele e nem consegue dizer nada quando ele vai embora correndo. Akira! O protagonista tá com a amiga sentado em um parquinho. Ele pensa que os dois só ficam lá sempre sentados, praticamente sem falar nada um com o outro. Então começa a lembrar que a Akira costumava ser mais alegre e faladeira antigamente, e pergunta se ela acha legal se encontrar com ele. Quando ela responde que gosta bastante de ficar com ele, um pensamento surge na cabeça do garoto. Ele acha que tá enganado, talvez até queira estar enganado, mas acha que isso tá parecendo que ela realmente gosta dele, no sentido de namorados
sonhos ou algo assim. Ele tá perdido nos próprios pensamentos quando avista uma figura suspeita espreitando, e era nada menos do que a nossa vampira preferida. Ela vem chegando mais perto, falando que agora entendeu tudo, enquanto a Akira vai ficando assustada. Parece que ela veio acabar com o coitado do Yamori, mas ela veio só zoar ele, dizendo que é um safado por sair às escondidas com a moça. A Akira pergunta se essa maluca é conhecida dele, mas a Nazuna atravessa a resposta, dizendo que ela não precisa se preocupar porque a relação dos dois é puramente física. Isso não é exatamente mentira, mas dito dessa forma parece outra coisa. Agora a Akira tá preocupada do amigo estar se metendo em coisa errada, e na confusão de explicações, ela percebe que os dois estão se chamando pelo primeiro nome. Ela fala, então é isso, em um tom quase que de derrota. Você gosta dela, né? Que bom. E agora é a Nazuna quem fica envergonhada, dizendo que a Akira não entendeu nada. Ela fala pra garota não desviar o olhar, porque vai mostrar pra ela o que os dois fazem. A amiga do protagonista vai demonstrando todas as emoções possíveis, enquanto o Cole só grita, falando pra ela não fazer isso na frente da amiga, mas já é tarde demais. A cena então muda pros três em uma lanchonete. A Akira tá bem preocupada, fazendo todo tipo de perguntas. Ela não acreditou que a Nazuna é uma vampira, e quer saber se esse negócio de vampiro tem a ver com ele ter parado de ir à escola. Ele explica que antes gostava de ir à escola, mas um dia começou a achar chato, e é por isso que ele não vai mais. Ela responde dizendo que também acha a escola chata, mas que vai mesmo assim, e que ele deveria ser mais responsável e ir também. Ela encerra dizendo que a escola ficaria mais legal com eles juntos, e pergunta se ele quer ir com ela. A Nazuna parece não gostar nada disso, e o clima muda, ficando mais tenso. Ela começa a perguntar onde que essa amiga esteve por todo esse tempo, se ela gosta dele, por que não ligou antes? Mas antes que a Akira pudesse responder, a vampira simplesmente vai embora, deixando a conta pros dois pagarem. Só que o Yamori vai atrás dela, depois de deixar um trocado na mesa. Ele pergunta se ela tá brava, e ela diz que não, mas como ela não tá conversando com ele direito, ele continua perguntando, até que ela perde a paciência, xinga ele e vai embora. Ele não tá entendendo por que ela ficou brava assim do nada, mas continua perseguindo ela, só que como ela tem poderes sobrenaturais, consegue voar e ser muito mais rápida do que ele, já acabou sumindo de vista. Ele perambula pela cidade, procurando por ela até amanhecer. Ele já tá tão cansado que acaba tropeçando na escada, e ao limpar a boca com o braço, lembra do translógio e tenta ligar pra Nazuna. Por incrível que pareça, ela atende e ele imediatamente pede desculpas. Ela pergunta o porquê, mas ele não sabe o motivo. Chuta que é porque ele tava saindo com a amiga em segredo. A criatura da noite diz que não tem nada a ver com isso, e que ela tá feliz por ele ter conseguido uma amiga. O Yamori pede desculpas de novo e explica que não conversa muito com as pessoas, então não sabe o que fazer nessas situações de brigas. Ele pede de novo pra ela falar o motivo de tá brava e diz que quer fazer as pazes. Então a vampira aparece na frente dele e pergunta por que ele demorou pra responder a Akira se iria voltar a frequentar a escola quando ela o convidou. Ela fica um pouco envergonhada ao admitir que era isso que tinha deixado ela brava, mas o garoto consegue acalmar ela, dizendo que ele só não sabia como explicar para um amigo humano que ele tinha decidido virar um vampiro. Isso funciona, e a Nazuna, depois de se tranquilizar, percebe que ele está com a boca sangrando. Ela puxa ele para perto e começa a sugar o sangue da boca dele. Ela comenta que ele disse um amigo humano, então isso implica que ele tem um amigo vampiro também. Sorrindo, ela vai embora, dizendo até amanhã, amigo. Mas o Yamori Kou, ainda em choque, fala quase que para si mesmo que amigos não se beijam do nada. Na próxima cena, a Akira tá na sala de aula, quando a professora acorda um aluno cochilando. Ela o repreende, dizendo que as pessoas precisam dormir durante a noite, que depois que ficarem adultos, vão ter que ficar acordados por bem ou por mal, então devem aproveitar para terem um ciclo de sono saudável enquanto são jovens. A Akira volta para casa com uma expressão vazia. Ela fala que chegou, mas ninguém responde, e vai fazendo as coisas do dia a dia, como tomar banho e escovar os dentes. Já de pijama, ela se deita e vai dormir, mesmo ainda sendo só 8:30 da noite. Ao passo que ela fecha os olhos, o Yamori abre a porta de casa, pensando que já aprendeu a sair muito mais sorrateiramente do que antes. Ele ainda tá pensando no beijo da outra noite, quando percebe que a Nazuna já está esperando por ele na pracinha. Geralmente é tão difícil de encontrar ela, mas justo hoje ele não queria falar com ela tão cedo, porque não conseguiu pensar como deve se comportar na frente dela agora por conta daquele beijo. Ele vai refletindo e chega à conclusão
conclusão de que quando um lábio encosta no outro, definitivamente é um beijo, e que só casais que se gostam dão beijos. Pensando nisso, o coração dele acelera e ele conclui que atingiu seu objetivo de se apaixonar pela vampira. Ele tá lá todo felizinho nos próprios pensamentos, quando a Nazuna chega já irritada por ter se desencontrado, mesmo ela estando num local tão fácil dele achar. Ele começa a agir estranho, todo vaidoso, dizendo que conseguiu se apaixonar por ela e que tá pronto pra virar um vampiro. Mas quando ela morde ele, nada de diferente acontece. Ele já sai acusando ela de ter dado um golpe nele, mas ela fala que ele simplesmente não tá apaixonado e ainda deduz que ele provavelmente pensou isso por causa do beijo de ontem. E o que ele tá sentindo, na verdade, é só luxúria. Quando ele começa a entender as coisas, fica envergonhado de ter confundido uma simples excitação com amor e fala que foi o primeiro beijo dele. A Nazuna confessa que foi o dela também, mas ela parece estar confundindo as coisas porque pensa que se beijar é coisa que os amigos fazem. Depois dela dizer isso, a cena volta pra amiga do protagonista, que acabou de acordar. Ela fica frustrada ao perceber que ainda tá de noite e se dá conta de que ultimamente tem tido dificuldade pra dormir. Ela sai pra uma caminhada quando avista o Yamori. Os dois ficam conversando sobre não ser normal ficar perambulando por essas horas. Uma coisa leva a outra e o Ko convida ela pra ir junto com ele até a casa da Nazuna. Eles ficam jogando videogame e a vampira fica o tempo todo constrangendo os dois adolescentes. Inclusive, fala que ela e o Yamori sempre se beijam. A Akira parece se incomodar bastante com isso e fala pro Yamori que ela quer apoiar as decisões dele, só não com essa monstra obscena. A Nazuna continua mordendo e assoprando, bancando a sonsa e diz que o Yamori na verdade nem gosta dela. Depois de algum tempo, ela fala que é bom eles irem dormir porque já tá tarde. Eles se deitam juntos em um espacinho minúsculo, mas a Akira tá muito incomodada. Ela diz que vai pra escola mesmo, porque faltam só 2 horas pra abrirem os portões. Mas a vampira comenta que tá chovendo e ela não tem nem guarda-chuva, sugerindo que ela fique pelo menos até a chuva passar. Enquanto a Akira tá olhando a chuva, a Nazuna aproveita pra sugar o sangue do Ko. E a garota pergunta de novo sobre essa coisa toda de vampiro. Ele conta pra ela que decidiu que quer se tornar um vampiro um dia. Ela não leva muito a sério, mas pergunta mais a respeito. E o Yamori explica que ele precisa se apaixonar pela Nazuna pra poder se transformar. Quando falam de sentimentos, a vampira fica envergonhada e já um pouco irritada, fala pra todo mundo ir dormir logo. A Akira continua bastante incomodada com essa situação, insistindo que vai embora assim que a chuva parar. A Nazuna dormiu bem rápido, pode até ser que ela esteja fingindo, mas os dois começam a conversar. O Yamori pede desculpas por ter enfiado ela nessa situação, mas diz que como ela estava preocupada, ele queria mostrar que não fazia nada demais durante a noite. Ele também pergunta sobre a questão dele virar um vampiro, e ela diz que não tem problema, que isso não é algo que atrapalharia a amizade dele. Ela percebe que ele tá com os braços cruzados e diz pra ele relaxar os ombros, senão não vai conseguir dormir, e que não tem problema caso a mão dele encoste na dela. Ela se vira dando boa noite e diz que mesmo se ele virar um vampiro, ela vai continuar chamando ele pra ir à escola. Depois disso, ela pensa que fazia uns séculos que ela não dava boa noite pra alguém e fica bem contente. Enquanto pensa se a chuva vai demorar muito pra passar, acaba pegando no sono. Em seguida, ela acorda desesperada, percebendo que já amanheceu e tá atrasada. A Nazuna aparece e pergunta se ela conseguiu dormir bem. Ela diz que as pessoas, para poderem dormir bem, precisam estar satisfeitas com o que elas fizeram durante o dia. E então pergunta se foi o caso dela, se ela ficou satisfeita. A Akira não responde, mas enquanto caminha na rua, parece muito alegre ao responder secretamente que acha que sim. Agora é a vez da Nazuna acordar, mas ela olha pro relógio e percebe que ainda são só 4h35. Isso pra ela é como se tivesse acordado durante a madrugada, sem conseguir dormir direito. Ela levanta e vai jogar videogame. No começo até parece legal, mas rapidinho ela começa a dar rage e desiste do jogo. E então se lembra de que estava aguardando uma encomenda. Ela vai até a caixa de correio, mas tem só um bilhete dizendo que vieram mais cedo e não conseguiram entregar. Ela fica brava porque já tinha especificado pra vir em um horário em que ela tivesse acordado. Parece que tá tudo dando errado e ainda são só 8 horas da noite. Ela pensa em lavar roupas, limpar a casa, mas acaba sentando para assistir TV. Só que até a TV tá chata, passando aqueles programas de televenda. Então, desistindo de ficar em casa, ela diz para si mesma que a noite é divertida por si só e vai pra rua na esperança de encontrar algum milagre. Ela avista um gatinho e até consegue fazer carinho nele. Os dois brincam bastante, mas na hora de ir embora, ela percebe que suas mãos estão pura caatinga. Sendo assim, ela decide ir até uma casa de banho. Chegando
Chegando lá, ela pede pro atendente avisar ela caso o relógio toque. E não muito tempo depois de se molhar, o relógio toca e ela sai correndo antes mesmo do rapaz poder avisá-la. O Cole, do lado de fora, quase não reconhece ela de cabelo solto. Ele é pego um pouco de surpresa com esse look novo e começa a se sentir mais atraído por ela do que de costume. Ele fica pensando em como ultimamente sempre tem tido fortes emoções, que sair à noite é muito divertido, mas por ser legal demais acaba sendo emocionalmente desgastante. De repente ele pede pra vampira sugar o sangue dele e explica pra si mesmo que descobriu duas vantagens de ter o próprio sangue sugado. A primeira é que ele consegue se acalmar e reorganizar os pensamentos. A segunda é confirmar se ele realmente está apaixonado ou não pela Nezuko. Ultimamente, com todo o tempo que vem passando juntos, tem sido bastante difícil distinguir entre os dois. Eles estão em cima de uma ponte conversando quando a Nazuna fala que já sugou o sangue de um tio que estava passando lá embaixo. O protagonista fica enciumado, mas ela fala que agora só suga o dele, o que leva ele a perguntar como ela fazia antes para conseguir presas. Ela conta pra ele que trabalha como uma cuddler profissional. É aquele tipo de serviço popular no Japão, onde as pessoas pagam pra conversar, abraçar ou dormir junto com alguém, mas é só dormir mesmo. Ele acusa ela de estar oferecendo outros tipos de serviços, mas ela mostra um menu com as opções e oferece uma amostra pra ele. São coisas bem simples, sem nada de malicioso. E ele escolhe a massagem. No começo ele fica com um pouco de vergonha, mas vai relaxando. Ela explica pra ele que a massagem ajuda a circular o sangue e a relaxar os clientes para eles dormirem mais rápido. E era nesse momento em que ela jantava. Inclusive, ela já tá pra atacar ele quando alguém toca a campainha. A Nazuna vai dar uma olhada na porta e descobre que é uma cliente sua. Mas como ela tá cansada por ter acabado de fazer massagem no Yamori, pede pra ele atendê-la. Só que o que ele não imaginava é que ela quis dizer pra ele fazer a massagem nela. Quando ele protesta, ela fala que vai dividir o pagamento com ele e também recompensá-lo com um beijo. A cena corta pra um Yamori empolgadaço pra começar o serviço e uma pobre coitada desesperada, porque em vez da Nazuna que ela tá acostumada a ser atendida, vai ser essa criança estranha. Quando ela pergunta a idade dele e ele responde que tem só 14 anos, ela quase não consegue acreditar. Ainda mais com o agravante dele falar que esse é o primeiro dia de trabalho. Ela imagina que ele deve estar com alguma situação complicada em casa por estar trabalhando de madrugada em um serviço tão suspeito. Durante a massagem, eles vão conversando e o Yamori conta que parou de ir à escola porque depois que conheceu como a noite é, não quis mais voltar pro dia. A moça vai se lembrando dessas descobertas da época que ela era mais nova e chega em como tá hoje, já farta de se matar de trabalhar toda semana, todo dia, até que ela começa a chorar. E bem nessa hora recebe uma ligação do chefe. Ela diz que precisa ir embora, mesmo estando no meio da massagem, e já se prepara para sair. Mas o Yamori começa a sentir uma coisa estranha dentro do peito e decide que não vai deixá-la ir embora. Ele tá tão determinado a ajudá-la que se torna até ameaçador, ficando na frente da porta e dizendo que ela vai dormir ali hoje, que vai terminar a massagem e vai curtir a noite. A mulher mal teve tempo de processar essa informação quando a Nazuna vem olhar o que tá acontecendo atravessando a parede. E quando o Cole pede ajuda, dizendo pra não deixar ela voltar pro escritório, a solução da Nazuna é jogar a mulher pela janela. Vários pensamentos passam pela cabeça da coitada, mas um deles se destaca: eu vou morrer agora? E bem quando o desespero bate, o Yamori e a Nazuna chegam pra salvá-la. Já lá embaixo, ele pede desculpas, mas diz que se você odeia algo tanto ao ponto de chorar, não deveria ter que continuar fazendo aquilo. E ela responde que ele não entende porque é uma criança, que não é como não ir à escola. Isso é coisa séria, é trabalho, e os adultos precisam trabalhar, mesmo se não quiserem. Eles vão conversando sobre isso, e o Cole acaba contando sobre o seu sonho de virar um vampiro pra poder ser livre. Aí que ela começa a sorrir pela primeira vez. Ela diz quase como se estivesse brincando depois de toda essa loucura, que tem inveja dele e que talvez também gostaria de se tornar uma. Aí o Yamori se compromete em transformá-la depois que ele se tornar um. A mulher agradece, dizendo que agora com essa opção ela se sente menos pressionada a trabalhar, mas acaba indo de qualquer forma.
Na próxima cena, o Yamori estava comprando um refrigerante quando começa a chover e ele para embaixo de uma ponte para se proteger. Embaixo das pontes do Japão é bonito desse jeito mesmo, tá? Inclusive, tem várias pessoas por ali, até um homem que parece que tá dando em cima de uma garota. Ela chega perto dele e começa a puxar assunto, dizendo que aquele cara tentou oferecer dinheiro para sair com ela. Ele tava respondendo, dizendo que deve ser bem difícil para as mulheres, mas ela já corta ele dizendo que não é não, porque ela tava ali de propósito esperando alguém dar em cima dela. Os dois vão conversando e ela diz que gostou dele. Até chama ele pra sair com ela, mas ele não parece muito interessado. Então ela simplesmente rouba o refrigerante dele e vai embora. Mas ele não vai deixar por isso mesmo. Começa a perseguir ela, pedindo pra devolver o seu refri. Aí do nada, ela começa a reclamar que ultimamente tá tudo um grande tédio e ela não tem ninguém com quem conversar sobre essas coisas. O instinto do Yamori ataca e ele diz que é igual a ela e que vai ficar tudo bem. Nessa hora, ela pula nele e agradece. Diz que esse tal de Yamori-kou realmente é muito bonzinho, mostrando as presas. A Nazuna vem igual uma ninja doida correndo e ataca a menina, falando "tira as mãos da minha presa". Depois de se regenerar, a outra vampira diz que humanos são comida ou para se reproduzir, que se ela não vai fazer nenhum dos dois, ele deve ser eliminado. Durante a briga, uma terceira figura aparece e sequestra o Kou. Ela leva ele para uma espécie de terraço com mais outras 4 vampiras lá. Elas dizem que a coisa é muito simples, ele precisa escolher uma das 4 ou aquela loira que ele encontrou mais cedo para transformá-lo em um vampiro. É isso ou ele vai ser destruído. Mas ele diz que quer ser transformado pela Nazuna, o que deixa todas incrédulas. Elas contam pra ele que os vampiros precisam seduzir as presas para poderem se reproduzir. Por conta disso, evoluíram como as pessoas mais bonitas e populares do planeta. Só que a Nazuna é diferente. Ela não tenta ser popular e inclusive tem vergonha só de ouvir falar de romance. Elas começam a competir entre si para ver quem é mais sedutora. Só que vão todas falhando. Essa, que é mais fofinha, diz que gosta de rapazes inexperientes. A ruiva tenta se aproximar mais na amizade, mas nada dá certo. O Yamori só quer saber da Nazuna mesmo. Elas começam a dizer que ele precisa escolher alguma, mas ele responde que já escolheu sim a Nazuna e que ele quer se apaixonar por ela. E bem nessa hora ela chega pra ouvir o que ele tava falando. Ela fica lá que nem uma pedra e todo mundo fica um pouco tenso, achando que ela tá muito brava. Mas na verdade ela tava paralisada de vergonha. As vampiras continuam duvidando de que ela pretende mesmo se reproduzir, porque nunca demonstrou esse interesse antes. E uma delas tenta seduzir o Kou bem na frente da Nazuna. E isso quase acaba de uma forma bem violenta. Se não fosse pela ruiva, que parece a líder delas, dizendo que não pode permitir brigas entre a própria espécie. Mas a Nazuna não abaixa a guarda, dizendo que vai atacar qualquer uma que chegar perto dele. O clima tá ficando tenso de novo, mas o Yamori interfere, contando pra todas ali que a Nazuna falou pra ele que ele pode se apaixonar por ela quando ele quiser, que é dar conta dele e ela não vai fazer nada a respeito disso. No começo parece que ninguém entendeu direito, exceto pela ruiva, mas acabam aceitando que é a forma dos dois firmar um acordo, ainda que seja totalmente aromântico. Assim elas permitem que o Yamori continue vivo e dizem que por enquanto não vão fazer nada a respeito. Então parece que deu tudo certo, todo mundo ficou contente e o Yamori também, já aliviado, fala que vai dar o máximo para se tornar um vampiro, custe o que custar, não importa quantos anos demore. Só que nessa hora, todo mundo tem uma reação meio de surpresa, incluindo a Nazuna, que fala: "Putz, esqueci". A ruiva explica que isso não é possível, porque ele tem um prazo de apenas 1 ano para poder se transformar em um vampiro. Depois disso, não é mais possível. O Kou fica bem incrédulo da Nazuna ter esquecido esse detalhe crucial. Na verdade, de nem ter contado para ele sobre toda a existência dessas outras vampiras e essas regras. Apesar dos pesares, ninguém precisou falecer. Eles já estavam se preparando para ir embora quando a Nazuna lembra de outra coisa que havia esquecido. Aquele dia da massagem que ela havia prometido algo para ele. 清澄さんのなんだっけ
Beijar em público é considerado um pouco obsceno no Japão, então elas ficam todas assustadas. Mas a Nazuna, sendo como ela é, trata como algo super normal. E depois de pagar o Yamori, vão embora. Na cena seguinte, ele tá contando pra sua amiga, a Asai Akira, sobre tudo o que aconteceu. Durante a conversa, ele percebe que se não se transformar em no máximo 1 ano, com certeza vai ser exterminado. E isso deixa ele bem aflito. Depois de deixar ele pensando na vida, a Akira vai caminhando pra escola, preocupada também pela vida do seu amigo. Mas chegando lá, se depara com uma pessoa caída no chão. Se trata do Mahiro Seki. Ele pede desculpas por assustá-la e diz que pegou no sono por ter passado a noite anterior em claro, se divertindo. Ela se pergunta se por acaso é alguma moda que tá surgindo. E ele fala que na verdade é por causa de uma pessoa que ele gosta, que só tem tempo livre durante a noite. A Akira, percebendo que se trata de uma pessoa mais velha, acaba soltando um comentário, dizendo que espera que essa pessoa não seja um vampiro. O rapaz pergunta do que isso se trata, mas ela disfarça, dizendo que é bobagem. Então ele muda de assunto e comenta que faz tempo que o Kou não vai pra aula, e que seria legal se os três pudessem se encontrar igual brincavam quando eram crianças. A cena corta pra vampira loira. Ela acabou de encontrar o Yamori na rua, e ele, ao se lembrar dela, tenta fingir que ela se confundiu e sair correndo, mas é em vão. Ela fala pra ele não se preocupar, porque hoje ela não vai tentar trucidá-lo. Eles começam a conversar sobre a situação atual dele. Ele fala que tá em apuros, que não sabe como vai se transformar em um vampiro. Afinal de contas, o que é o amor? O que é paixão? E a mulher fica tão encantada com a inocência juvenil dele que resolve ajudá-lo. A história avança pro Kou chamando a Nazuna pra um date, mas ela imediatamente recusa e volta pro videogame. Ela fala que acabou de encontrar diamantes. Será que ela tava jogando Minecraft? O Kou desliga o game e ela fica super brava, mas acaba aceitando sair. Eles vão no cinema, mas ela fica furiosa por ele ter escolhido uma comédia romântica, então decidem ir pra uma cafeteria. Ele tenta perguntar sobre o que ela achou do filme, porque tá seguindo dicas passo a passo da série Aquela Vampira Loira. A Nazuna percebe que ele tá agindo de forma estranha e confisca a lista dele. Depois de ler todo aquele cronograma clichê e meloso, fala que vai embora, deixando o Kou chateadão. A Nazuna tá jogando videogame quando sua barriga faz um barulhão de fome. Ela olha pra listinha e parece ter tido alguma ideia. Na próxima cena, ela tá na janela do quarto do Yamori, dizendo que vai dar chances pra pelo menos o último item da lista, um jantar a céu aberto apreciando as estrelas. Ela pergunta pro Kou o que afinal de contas é um date. Quando ele não responde, ela diz que se é isso que estão fazendo, então eles já saem em dates todos os dias e terminam o encontro sugando seu sangue. O anime vai pro intervalo comercial e quando volta, outra cena familiar. O Kou tá procurando a Nazuna perambulando pela cidade. Só que do outro lado da rua tá o Mahiro, que conhecemos agora há pouco. O Kou trava com medo de ter que ter uma interação social, mas logo depois de respirar aliviado, ele volta feliz em tê-lo visto. O garoto deixou os outros amigos de lado, dizendo que precisava fazer algo mais importante. O Yamori fica pensando que não considerava ele um amigo tão próximo. Na verdade, talvez nem mesmo um amigo, porque o Mahiro sempre esteve cercado de gente com muitos outros amigos. Ele tá pensando em como esse cara é incrível, bonzinho e popular, quando de repente a Akira surge. Aquele mesmo diálogo de sempre acontece. O Mahiro diz que tá tarde pra ela tá voltando pra casa, e ela diz que tá cedo e que acabou de sair de casa. Eles conversam um pouco, e o protagonista conta pro garoto que ultimamente tem saído com uma outra amiga durante a noite, por isso não vai mais à escola. Depois disso, quando o Mahiro tá indo embora, ele se vira pra agradecer o Kou, dizendo que foi encorajado pela atitude dele. A cena corta pra Nazuna procurando pelo protagonista quando ela avista o Mahiro e outra mulher. Não dá pra ouvir o que eles estão falando e a Nazuna também não diz nada. Só que nessa hora, uma música bem sinistra, de suspense, tá tocando. O Yamori chega contente por tê-la encontrado, mas logo pergunta o que houve, depois de ver a expressão dela. E ela só responde que, com um estudante do ensino médio, parece ilegal. E pede a mão dele, dizendo que não pode tirar os olhos dele, que ele logo se perde. A história avança para outro dia e nós vemos a série chateada com a insistência de alguém que ela esteve ignorando. Ela diz que é um estorvo quando isso acontece, que estava até pensando em transformá-lo em vampiro, mas que agora já perdeu a vontade. Ela vê o Yamori e vai toda feliz agarrar ele, mas é interrompida por um joelho selvagem. Até o próprio Yamori briga com a Nazuna, dizendo que ela exagerou, só que ela fala que tá tudo bem, porque os vampiros não quebram tão fácil. As duas brigam um pouco, mas eventualmente a Nazuna pergunta por que ela tava
tava chegando perto do Cole, então se disse que humanos só servem pra procriar ou se alimentar. Ouvindo isso, parece que ela fica um pouco chateada e se levanta, dizendo que era isso mesmo, que só tava querendo irritar a Nazuna. Ela vai embora, mas o Yamori vem logo atrás, com aquele jeito de protagonista querendo ajudar todo mundo. Ela continua o teatro, mas o garoto insiste. Ele diz que imagina que vampiros também tenham problemas. Depois de pensar um pouco, ela convida ele pra ir em um karaokê. Chegando lá, ela explica pra ele que ela é muito popular, mas que isso tem sido um problema recentemente, por ser um estorvo ter que lidar com os caras. O Cole diz que entende que ele também fica irritado com as pessoas, porque a maioria pensa que romance é tudo que importa na vida. Dá até pra ver uma fagulha de inveja nos olhos dela, entendendo por que a Nazuna se dá tão bem com ele. Depois disso, eles começam a cantar e se divertir um pouco. Ela pergunta se a Nazuna não se importou deles ficarem juntos sozinhos, e ele responde que ela ficou meio brava, mas que falou pra ele fazer o que quisesse. Enquanto estão decidindo a próxima música, uma figura estranha aparece na porta. É quase como se fosse um zumbi. Ele fica chamando pela vampira e batendo no vidro. A série pede desculpas, dizendo que é por conta da popularidade dela. O Yamori já tá descabelando, mas ela continua agindo normal, dizendo que isso infelizmente acontece bastante. Olha, uma coisa que eu preciso falar agora é que não sei se você reparou, mas esse anime usa muito cores fortes para ambientação. Por exemplo, aqui mesmo, é como se alguém tivesse apagado a luz da sala. Só que é apenas um recurso visual para enfatizar os sentimentos de medo e angústia dos três personagens na cena. Eu não coloco nenhum efeito para alterar as cores do anime, beleza? Então tá. O Cole pergunta como que as coisas poderiam melhorar para ela, para não ter que lidar mais com esse negócio que ela diz ser um estorvo. A Seri parece ficar bem irritada com o rumo da conversa, dizendo que não era para ele tentar aconselhar ela de verdade. Por que ele não pode só se divertir com ela igual faz com a Nazuna? Ela fala que a solução é muito simples, só precisa eliminar o cara. Claro que o Yamori diz que ela não pode fazer isso, mas a Seri diz que é normal humanos serem destruídos por vampiros. O Cole não aguenta e diz que os vampiros são muito arrogantes. Agora ela ficou brava de verdade e diz que arrogantes são os seres humanos, que não se importam quando alguém morre, mas denunciam homicídio sem nem mesmo pensar. Ele tenta explicar que não é isso, que entende que às vezes é necessário acabar com alguém, mas que não é o caso desse cara, que ele pode ser um estorvo, mas é só conversar. E nessa hora ele entra. O Cole nota só de olhar pra ele que não vai ter como conversar. A Seri parte pro abate, mas o Cole entra no meio, salvando o homem. Ela pede pro Yamori sair da frente, que ela não se importa caso ele seja eliminado junto, mas ele fala pro estorvo que eles precisam correr, deixando ela pra trás, e parecem ter conseguido escapar. Eles pararam em um beco escuro pra recuperar o fôlego, quando o estorvo começa a contar sobre sua relação com a Seri. Ele relembra, dizendo que ela provavelmente ficou com pena dele por ter tropeçado. Ele diz que não se importa com o que ela pode pensar dele, desde que possa estar sempre perto dela. O Cole já tava pra dar uma bronca quando a Seri reaparece, dizendo que vai matá-lo. Ela fala que sempre esteve enganando ele, que na verdade é uma vampira que não se importa com os humanos. O Cole novamente protege o homem quando a Seri parte pro ataque, mas dessa vez a Nazuna veio salvá-los. Ela diz que a Seri é muito ingênua mesmo, de pensar que ela realmente deixaria os dois a sós, e pergunta qual é a do Quatro Olhos. Por que a Seri, que nunca matou ninguém antes, decidiu fazer isso agora? Que revelação chocante. E lá vem mais ainda. O Sr. Estorvo fala pra Nazuna soltá-lo, que a culpa é toda dele, que ele sabia que não podia se apaixonar por ela, pois são amigos. A Seri, não vendo mais escolha, confessa a verdade, dizendo que é difícil ter amigos quando seu instinto é sempre o de seduzir os humanos pela sua natureza vampírica. Ela achou que com ele as coisas poderiam ser diferentes. A Nazuna solta a garota, que fala por Estorvo que então é isso. Eles vão parar de se ver e fingir que nada disso aconteceu. O Cole, que já vinha analisando a situação, fala que Estorvo de verdade é ela, que só por não querer estragar uma amizade, tentou matar o seu amigo. Com essa bronca, ele fala pros dois conversarem direito, como amigos. A série então explica pro homem que realmente é uma vampira, e que apesar do Cole e da Nazuna serem também vampira e humano, a relação deles é uma super exceção, que vampiros normalmente não podem ser amigos de humanos. Ela pede desculpas, já se despedindo, e começa a chorar sem querer. Finalmente sucumbindo aos seus verdadeiros sentimentos, ela começa a reclamar, dizendo que não quer perder essa amizade. O Estorvo, por outro lado, fala que também não quer, e pede pra ela transformá-lo. A série não acha isso justo com ele, mas o cara insiste, dizendo que prefere ser um morto-vivo do que viver morto por dentro sem ela. O Ko não consegue deixar de invejar os dois, se perguntando quando que vai ser a vez dele de se transformar em um vampiro. No final deu tudo certo, e eles vão todos juntos comemorar no karaokê.
Quando estão indo embora, o casal protagonista encontra a Midoriko Hakabe, que tá vestindo uma roupa estranha. Ela estava justamente procurando por alguém para ajudá-la no meio de café em que trabalha, e implora pra Nazuna, dizendo que ela é a única que pode ajudá-la, sem ameaçar a própria popularidade na cafeteria. Apesar de se sentir insultada, a Nazuna concorda, mas por conta do dinheiro. O Yamori decide esperar a Nazuna terminar de trabalhar e fica lá no salão sentado, como um cliente. Uma outra maid chega para servi-lo, deixando-o admirado com o trabalho das meninas, que chega até a dizer que se parece com um anime. Depois do expediente, a Midori vai transferir o pagamento para Nazuna quando recebe um e-mail. Nele, tem fotos constrangedoras das maids. Agora uma explicação. Constrangedoras ou não, nesses cafés é absolutamente proibido tirar fotos ou filmar, por conta da privacidade das funcionárias. Para você ter noção, mesmo que você queira tirar fotos só da sua comida, tem toda uma burocracia, e no final ainda vão inspecionar sua câmera para se certificar de que você não tirou foto de ninguém. Dito isso, essas fotos são um grande problema, ainda mais porque quem mandou só estava alertando de que elas já estavam circulando pelas redes sociais. O Kou tá encarando as fotos com muita intensidade, e a Midori chama ele de pervertido, dizendo que pode ter fotos dela, mas ele retruca dizendo que isso não é verdade, que só tem fotos da garota que o serviu mais cedo. Percebendo que o Yamori tem uma boa habilidade de observação e dedução, ela pede para que ele ajude a encontrar o criminoso que tirou as fotos. Então no dia seguinte, antes mesmo de abrirem a loja, ele já tá novamente encarando as fotos, quando a vítima chega dizendo que fica com vergonha dele observando o corpo dela tão intensamente. Ela pede desculpas dizendo que é brincadeira, e que sente muito pelo trabalho que tá dando, por ela não ter percebido que alguém estava tirando fotos dela. O Kou, observando as fotos dela se trocando, chega à conclusão de que o único lugar pelo qual o culpado poderia ter tirado essas fotos é pela janela. Ele vai investigar o lado de fora, mas vê que é alto demais para alguém conseguir escalar, a menos que seja um vampiro. A Nazuna até se assusta pensando que pode ser a Midori, mas o Yamori explica que não é ela não. Ele fica observando a janela e até pede pra Nazuna pousar pra uma foto, mas sente que ainda tem algo errado. Ele não sabe direito o que é, mas pensa bastante até juntar todas as peças e finalmente encontrar o suspeito. Novamente, no final do expediente, ele tá explicando pra Midori sobre a identidade do suspeito quando escuta alguém vindo. Eles se escondem dentro de um armário, enquanto a Nazuna explica pra Arisa que todos já foram embora e que é pra ela fechar a loja. Dentro do armário, o Yamori tava contando que as fotos foram tiradas após o expediente quando escuta o barulho da janela. Ele pula pra fora e pega a garota em flagrante. A Nazuna até descobre que ela usou um timer para tirar as fotos de longe. Após a maid se vestir novamente, o Kou explica que foi muito simples de chegar até ela. As fotos estavam bonitas demais, como se ela estivesse fazendo pose, e também não tinha nenhuma foto assim que mostrasse algo realmente indecente. A Midori também entra na conversa, deduzindo que antes dela começar a trabalhar no café, a Arisa costumava ser a mais popular, e que, consumida pela inveja, vazou as próprias fotos numa tentativa de autoafirmar sua popularidade. Ela estava começando a pedir demissão quando a Midori diz que não tem problema, que todo mundo tem momentos baixos como esse, inclusive ela mesma. No final das contas deu tudo certo e a Nazuna até continuou trabalhando por lá. O Kou tá esperando ela sair quando a Arisa chega. Mesmo no seu dia de folga, ela veio visitar a loja de tanto que gosta de maid cafés. E dessa vez ela conseguiu tirar uma foto que vai poder dividir com todos sem precisar se envergonhar. Depois de algum tempo trabalhando no café, o apartamento da Nazuna ficou muito mais bonito. Ela diz que com o investimento vai poder ganhar mais com o Cuddle Service, aquele trabalho dela oferecer carinho e dormir com clientes. Mas é só dormir, hein? E manda o Kou ajudar também, procurando por possíveis clientes que aparentem estar cansados. Ele tá justamente se perguntando se vai achar alguém nessas condições, quando se depara com uma senhora extremamente borocochô. O Kou tenta fazer o convite, mas parece que ele tá dando em cima dela e fica morrendo de vergonha. Só que ela acaba topando, dizendo pra eles irem conversar em outro lugar. Na próxima cena, a mulher já tá decepcionada, depois do Kou explicar que não tava cantando ela. Ele fala mais sobre o serviço que tá oferecendo, e a mulher cita uma lei trabalhista, de que no Japão, menores de idade não podem trabalhar das 10 da noite às 5 da manhã. E fala mais, dizendo que se denunciar, a polícia vai fechar essa casa de serviços suspeitos. Ainda bem que ela tava só brincando, mas alerta o garoto, dizendo pra tomar mais cuidado com quem ele fala,
fala porque alguém realmente pode querer denunciá-lo. Ele respira aliviado, esboçando um sorriso. E ela também diz que não tem interesse nesse serviço porque gosta de dormir sozinha. E o Cole fala que ela não precisa necessariamente dormir por lá, que eles também oferecem outros serviços, como massagem. E aí ela fica um pouco mais interessada, porque anda sentindo dores nos pés por caminhar muito devido ao seu trabalho. Quando o Yamori pergunta o que ela faz, fica todo empolgado a descobrir que ela é uma detetive, mas ela já desanima ele, falando que não é como nos filmes ou animes, que ela geralmente investiga a traição de casais ou às vezes pessoas desaparecidas. E falando nisso, ela pergunta se ele conhece um tal de Akiyama Akihito. 知らないって。本当に。 Quando Cole mente dizendo que nunca o viu antes, ela cresce em cima dele, segurando pelo pulso para poder sentir os seus batimentos. Durante a cena, não ficou claro se ela descobriu ou não se o Cole estava falando a verdade, mas ela parece um pouco aliviada. Pede desculpas e deixa, tipo, R$200 na mesa para pagar as despesas, e fala que ele pode ficar com o troco. A Nazuna tá brava por ele não ter conseguido nenhum cliente, mas muda completamente quando ele mostra que trouxe cervejas. Do lado de fora do apartamento, a detetive fala que fisgou um peixe maior ainda do que ela imaginava. Na cena seguinte, o protagonista tá conversando com seus amigos na frente da escola, perguntando por que o Mahiru os chamou de repente. O garoto explica que só quer se divertir com seus amigos, e apesar da relutância dos dois, ele invade a escola, convidando eles para entrarem também. O Mahiru explica que foi pura sorte eles terem se reencontrado depois de tantos anos, e que quer construir boas memórias com eles, porque não sabe quando tudo poderia mudar, como por exemplo, quando o Cole parou de ir à escola. Eles perambulam pelo colégio e começam a desvendar várias lendas urbanas de terror, como o equivalente do nosso loira do banheiro, por exemplo, e se divertem bastante dando risada com essas coisas assustadoras. Aparentemente, existe uma lenda que é verdadeira nessa escola. Mais ou menos 10 anos atrás, um professor deles desapareceu, e até hoje não foi encontrado. Isso é fato e tá até nos jornais, mas a parte da lenda é que algumas pessoas dizem que ele às vezes aparece em uma sala de aula durante a noite. Os amigos não dão bola alguma, dizendo que é obviamente uma mentira, mas mesmo assim concordam em ir até essa sala pela insistência do Mahiru e... A figura misteriosa diz que eles não deveriam estar ali, que ele tentou se segurar, mas que é culpa deles por invadirem a escola. Em um piscar de olhos, ele está em cima da Akira. O Cole fica petrificado, sentindo que já passou por isso antes. A situação tá ficando tensa quando ele ataca o homem, chegando à conclusão de que é realmente um vampiro. Mas tem algo errado. Os vampiros são sempre muito bonitos e elegantes. Por que esse cara parece tão horrível e tá sofrendo tanto? Ele continua no chão, falando pra eles fugirem logo, mas uma outra voz surge na escuridão, dizendo que estava atrás de um peixe grande, mas não imaginava que hoje acertaria na loteria. É a detetive de antes. Ela pergunta se o vampiro não se importa com o sangue de fumantes e oferece o próprio pescoço. Ele pula nela, mas logo levanta se contorcendo. A mulher fica surpresa quando ele diz que o sangue é mais horrível do que ele imaginava. Ela diz que tinha pensado nessa hipótese, mas não acreditava que um vampiro poderia aguentar 10 anos sem nenhuma vítima. O Cole pergunta por que ele simplesmente não bebeu o sangue antes, mas a mulher responde que ninguém gostaria de virar um vampiro. O homem chora, dizendo que foi enganado, que se sente frustrado por ter se apaixonado por uma mulher que pôde enganá-lo dessa forma tão cruel. A detetive o elogia, dizendo que ele foi muito valente por ter se segurado até hoje e que por conta disso ela veio para recompensá-lo, que vai permitir que ele morra como um ser humano. O homem fica horrorizado ao ver o objeto, mas ela fala para ele não resistir, para segurar firme, que ela entende o sofrimento pelo qual ele passou e que hoje ele pode finalmente descansar. O Cole fica bravo, perguntando por que ela o matou, e a mulher o repreende, dizendo que o professor não queria continuar vivendo como um monstro e que ela também não vai deixar o Cole realizar o sonho idiota dele. Ela fala que ele não sabe nada a respeito de vampiros e entrega cartões de visita para os seus amigos. O protagonista Yamori Cole tem o seu sonho de se tornar um vampiro abalado pelos recentes acontecimentos. Ele tá em casa chorando as pitangas sobre o que a detetive falou para ele. Parece que seu amigo também já foi procurá-la em seu escritório, mas por enquanto só isso que é mostrado. Será possível que aquela mulher que ele tem visto de noite também é uma vampira? O Cole resolve ir conversar com a Nazuna, que já recebe ele na porta pedindo pra sugar o seu sangue. Ele concorda, como sempre, mas quando ela abraça ele e diz que estava pra surtar de tanta fome, ele se lembra do ocorrido e empurra ela. O protagonista tenta pedir desculpas, mas o clima já mudou. A Nazuna pede pra ele contar o que aconteceu, sentindo que tem algo errado. Explicando a história por cima, a Nazuna conclui que o vampiro devia estar com muita fome pra chegar ao ponto
ponto de ter atacado eles. O Ko pergunta se isso não aconteceria com ela, mas a vampirinha tranquiliza ele, falando bem sério que ele não precisa se preocupar com nada disso. Eles decidem dar uma volta enquanto conversam mais sobre o que aconteceu, e a Nazuna explica que ouviu dizer que vampiros morrem se ficarem 10 anos sem beber sangue. Ao ouvir sobre a detetive que está se opondo à ideia dele se tornar o vampiro, ela pergunta se ele mudou de ideia. Ele diz que não, mas que tá preocupado. Afinal de contas, a detetive sabia como matar os vampiros. Ele não quer que a Nazuna nem os seus amigos se machuquem por conta dele. Ele pede desculpa por antes e pede pra Nazuna beber o seu sangue. Agora que ele entendeu que está com medo, consegue se manter calmo por saber o que está sentindo. Por algum motivo, a Nazuna quer ir conhecer a casa do Ko. Ele se certifica de que não tem ninguém lá dentro e convida ela pra entrar. Ele explica que não para ninguém à noite em casa porque a sua mãe está trabalhando fora e o seu pai não mora com eles faz tempo, desde que se divorciaram. A Nazuna fica procurando por alguma coisa suspeita no quarto dele, mas não encontra nada. Além de um lenço que o Ko jura ter usado para suar o nariz. Depois de provocar ele um pouco, ela o confronta, dizendo que sabe que ele está em dúvida sobre se tornar um vampiro, porque consegue ler um pouco dos seus pensamentos quando bebe o sangue dele. Ela diz que depois dos últimos acontecimentos é normal ficar em dúvida. Na verdade, qualquer outra pessoa mais boa da cabeça já teria desistido. O Ko responde dizendo que o motivo pelo qual ele queria se tornar um vampiro é a noite. Durante a noite tudo é diferente, ela é mais divertida. Apesar dele ter descoberto recentemente que não é pura diversão, tava tudo bem, mas colocar os outros em perigos é uma história diferente. Ele brinca dizendo que a Nazuna nem tá com tanta pressa assim de procriar com ele, mas para no meio da frase quando vê a expressão dela. Ela então diz que vai ajudá-lo na decisão e pergunta o porquê dele achar a noite divertida. Ele chuta que é por conta da liberdade, mas ela o corrige, dizendo que é por conta da noite não fazer parte da sua rotina. Ele estava entediado da escola, das coisas que fazia durante o dia, e a noite oferece o exato oposto. Ele não precisa mais ir pra escola e pode até andar no meio da rua se quiser porque não passa carro nenhum. Na primeira vez que ele saiu de noite, se sentiu extasiado, mas será que hoje ele tá tão frenético como na sua primeira noite? Ela fala que nada fora da rotina dura pra sempre, que ser um vampiro é puro tédio e pede desculpas por ter mentido pra ele. Diz que se tornou uma vampira faz décadas e que pra ela, que é imortal, o tempo se arrasta. A cada dia vazio em que viveu na sua não-vida, ela só esperou o tempo passar, aguardando algum milagre insignificante tirá-la do tédio. Ela se levanta, dizendo que vai embora, mas o Ko ainda queria conversar mais. Vendo o garoto boquiaberto, ela pergunta o que foi. Ele ensaia um pedido de desculpas e se prepara para um beijo, mas em vez disso, ela chega no seu ouvido e pergunta se ele pensou mesmo que ela iria beijá-lo. Depois de fazer o menino quase explodir, ela vai embora pela janela, deixando-o sozinho no quarto. Na próxima noite, o Ko resolve ligar para a detetive e está esperando para encontrá-la. Ela confunde as coisas de novo, achando que ele queria um encontro com ela. Apesar de estar envergonhada por ter se confundido, ela fica meio brava quando o Ko pergunta se ela estava falando sério, dizendo que o rapaz deveria aproveitar para passar uma noite com ela. Mas deixando esse assunto de lado, eles começam a conversar sobre os vampiros. A detetive faz uma bela demonstração de como é boa na sua profissão, constrangendo o Yamori com dezenas de informações íntimas a seu respeito, desde sua idade até sobre sites que ele visita e baixa fotos no celular escondido. Quando o Ko pergunta por que ela é contra ele se tornar um vampiro, a detetive acha estranho, dizendo que é óbvio, porque os vampiros são seres malignos. Eles enganam os humanos para beberem seu sangue, ou por desgosto tentam se manter com fome, mas acabam atacando as pessoas como aconteceu na escola. Ela cutuca o Ko perguntando qual dos dois ele planeja fazer, mas antes que ele pudesse pensar numa resposta, ela continua falando mais, dizendo que para começo de conversa ele nem se apaixonou ainda, apesar de tanto contato que teve com a Nazuna. Ela sabe da Nazuna também, e até o endereço dela. Ela diz que o Ko provavelmente nem vai conseguir se tornar um vampiro mesmo que ela deixasse, porque ele provavelmente é aromântico, um tipo de pessoa que não se apaixona por ninguém, não importa as circunstâncias. Isso parece tocar numa
uma ferida bem íntima do Cole, e percebendo que ela está ganhando no argumento, continua falando sem piedade, dizendo que não basta ele não se tornar mais um vampiro, porque agora que sabe da existência deles, as criaturas não vão deixá-lo sair vivo, e provavelmente a vampira que trouxe uma anomalia como ele, oferecendo esse risco, também vai ser morta. Ele diz que não quer que isso aconteça, então ela fala para ele decidir agora. Ele pode continuar vivendo como humano ou se tornar um vampiro e ser morto por ela. Ela diz que para convencê-lo a continuar humano e está preparada para fazer qualquer coisa para agradá-lo. O Cole fala que mesmo assim ainda vai ser morto pelos vampiros, mas ela, entre aspas, tranquiliza ele, dizendo que ele pode relaxar, que ela vai matar todos os vampiros. Aí já foi demais, o Cole se afasta, dizendo que os vampiros não são malignos como ela diz. Eles têm sentimentos, respeitam os humanos e têm os seus próprios problemas. A detetive diz que não queria recorrer a isso, de tirar a liberdade que ele tanto gosta, mas que é mais garantido ir pelo caminho fácil. Então ela começa a conversar no telefone, dizendo para a pessoa do outro lado que quer tirar uma dúvida. Ela fala de um jeito bem cínico que recentemente tem visto um adolescente perambulando pelo bairro de madrugada. Se isso é normal, se não tem nenhum problema. Bom, vamos para uma explicação. No Japão é proibido menores de idade andarem sem os seus pais ou responsável depois das 10 horas da noite. Eu não sei se é exatamente um crime, mas com uma denúncia dessas, a polícia realmente vai investigar imediatamente. Bem eficiente e bem diferente do Brasil. Bom, o Cole, ouvindo essa ligação, sai correndo para se esconder dentro da casa dele. Ele tá bem assustado com a possibilidade de virar um criminoso e, acima de tudo, não poder mais curtir a noite. Eventualmente, ele consegue despistar a polícia, se escondendo dentro de um escorregador no parquinho. Ele tá pensando se vai pra casa da Nazuna ou não, com medo de arranjar problemas pra ela, quando outra vampira que conhecemos aparece, a Hatsuka-san. Ela convida ele pra ir até sua casa. Chegando lá, um povo maluco chega correndo como se ela fosse o próprio Neymar, dizendo que limparam a casa e fizeram um monte de coisa, mas a vampira não dá moral nenhuma, diz que eles precisam ir embora porque hoje ela tem visita. Eles parecem bem chateados, mas acabam obedecendo. O Cole não tá entendendo nada. Quem eram aquelas pessoas? Por que ela só tem um lugar pra sentar na sala? Ele pensa que essa vampira é muito estranha, mesmo entre os outros vampiros que ele já conheceu. Ela interrompe seus pensamentos, pedindo ajuda lá de dentro do banho, dizendo que esqueceu a toalha. 悪いんだけど、持ってきてくれない？ Bom, na verdade ela era um vampiro. Depois de levar a toalha, o Cole fica bem chocado e ainda pergunta só pra ter certeza se é mesmo um homem. E ele confirma. Diz que também ficou chocado do Cole não saber ainda. Imaginava que a Nazuna já teria contado pra ele. O Yamori aproveita pra desabafar, dizendo que a Nazuna nunca conta nada pra ele. A cena corta pra Nazuna terminando de contar uma história, dizendo que então quer dizer que o Cole não vai mais virar um vampiro. Ela ainda fala que quer que elas peguem leve com ele e não matem ele por causa disso. A Nico fala que é bom ela explicar logo o que esse Cole tem de tão especial ou ela vai atrás dele pra acabar com toda essa história. Voltamos pro apartamento do Hatsuka-san, que está chocado com a revelação do Cole sobre não querer mais se transformar em um vampiro. Ele tenta explicar que tem motivos pra isso, contando a história sobre a detetive caçadora de vampiros. Ele acha que ela o matou deixando sugar o seu sangue de propósito, e inclusive o vampiro disse ter um gosto horrível. O Hatsuka fica pensativo, dizendo que ainda não tem certeza, porque os vampiros não entendem muito sobre os vampiros. E igual os humanos não sabem tudo sobre os humanos. E você reparou em uma coisa estranha nessa cena? O reflexo dele não tá aparecendo. Interessante, né? Bom, o Hatsuka também fala que a Nezuko provavelmente não sabe também porque que um sangue é mais gostoso ou ruim do que outro. Falando nisso, tem um boato de que o sangue do Cole é saboroso, né? Ele se aproxima do Cole, dizendo que o garoto tá devendo ele por ter arranjado um lugar pra ele se esconder da polícia. O Cole protesta, mas ele fala pro garoto não se preocupar, porque ele se parece com uma garota, então tá tudo bem. O Yamori pergunta por que ele se veste como mulher pra começo de conversa, e ele explica que é porque fica mais bonito assim, e que por algum motivo, desse jeito, tanto homens quanto mulheres se sentem atraídos por ele. No meio da explicação, o celular do vampiro toca, e ele conta pro Cole que a Nazuna parece estar em apuros. O Cole tenta se levantar, mas
é logo devolvido pra poltrona. O Hatsuka faz uma proposta indecente pro Kou se transformar com ele em vez da Nazuna. Ele explica que o Yamori é um garoto de 14 anos e nesse tempo todo com a Nazuna não desenvolveu nenhum sentimento. O Hatsuka, por ser homem, sabe mais do que uma vampira do que ele precisa para se apaixonar. O Kou continua não gostando da ideia, mas quando o vampiro pergunta se é pelo fato dele ser homem, o garoto responde que não vê problemas nisso, pelo rosto dele ser bonito e tudo mais. Uau, isso realmente pegou o vampiro desprevenido, que ficou bem envergonhado. O Yamori começa sua introspecção, pensando se deveria tentar isso para poder salvar a Nazuna. Ele concorda que realmente homens e mulheres nunca vão se entender, mas espera, quem garante que ele vai se apaixonar nesse instante pelo vampiro à sua frente? Ele pergunta e o Hatsuka responde que é muito simples. Ele não é como as outras vampiras que seduzem os humanos. Ele usa seus poderes de hipnose para fazer uma lavagem cerebral. É por isso que suas crias parecem tão felizes. Se apaixonar anatomicamente é como uma lavagem cerebral mesmo para começo de conversa. O Yamori prontamente recusa a oferta, dizendo que a questão dele e da Nazuna não se entenderem não tem nada a ver com gênero. Ele nunca entendeu outra pessoa na vida dele, não é só com mulheres. Ele acha que nunca vai entender a Nazuna, mas também nunca vai entender o Hatsuka. Como não tem nada a ver com gênero, ele completa dizendo que mesmo se fosse uma mulher, ainda assim iria querer se apaixonar pela Nazuna. E com esse belo discurso ele vai embora, agradecendo pela ajuda que recebeu. Ele corre em direção ao prédio, pensando que quer tornar os dias da Nazuna menos tediosos. Chegando lá, a Nico fala que ele está atrasado. A Nazuna já foi embora e provavelmente não vai conseguir falar direito por um tempo, que houveram consequências pesadas em troca da segurança dele. O Kou se vira para partir, dizendo que vai procurá-la. A Nico tenta dizer que a Nazuna não quer vê-la agora. O Yamori responde com a maior raiva que já sentiu na vida, mandando ela calar a boca, que é ele quem quer vê-la, deixando toda sem reação. Mas caramba, ele esqueceu da polícia e agora está prestes a ser preso. Ele começa a conversar com a Nazuna dentro da própria cabeça, dizendo que a noite não é só diversão, que tem momentos amedrontadores. Mas por que será? Mesmo estando realmente com muito medo, mas muito medo, ainda assim é um pouco divertido. Ele consegue escapar e continua sua conversa mental com a Nazuna, falando sobre todas as coisas legais que viu com ela. Mas espera, quem que é essa? Será que é uma vampira super poderosa com mais de 500 anos de idade? Acho que vamos ter que esperar pra descobrir, né? Enfim, do outro lado desse monólogo mental, a Nazuna tá se perguntando se o Kou está muito bravo com ela. Mas ora, a cena do primeiro episódio se repete. O Kou fala que procurou ela por toda parte. Mas ela não tá machucada? Ela diz que não. Mas a outra vampira não disse que... ela tá contando pro Hatsuka que violência não funciona com a Nazuna. E ela própria não gosta de agressividade. Parece que a punição da Nazuna foi revelar os seus sentimentos pelo Kou. E é por isso que ela ficou tão envergonhada ao ponto de não conseguir falar mais direito. Mas a Nazuna tá indo embora, dizendo que tudo acabou. O Kou tenta dizer que antes de encontrá-la também sempre esteve entediado. E pergunta se ela não gostou de passar as últimas noites com ele. Ela responde que isso é óbvio. Se divertiu tanto com ele que até esqueceu que esteve entediada por eras. Ela diz que por isso precisa tomar coragem e dizer de uma vez por todas pro Kou, dizer que... Mas ele a interrompe, falando que tá tudo bem. Se os dois gostam de passar o tempo juntos, só precisam continuar procurando mais e mais coisas divertidas pra fazerem. Assim, nunca vão se entediar. Ele promete que vai se apaixonar por ela, pede pra ela ficar com ele, porque ele não vai deixar ela nunca mais se sentir entediada. Percebendo o que acabou de dizer, pede desculpas, fica todo encabulado. Ele sabe que a Nazuna não sabe lidar com essas conversas. No final das contas, a Nazuna não consegue falar pra ele, mas pensa dentro do seu coração, prometendo se tornar uma vampira digna dele se apaixonar. E depois do beijo, ela olha pra ele e fala: é nóis, Queiroz. E assim termina a primeira temporada desse anime. Felizmente, a história ainda não acabou, mas mesmo assim a gente ainda vai ter que esperar saírem novos episódios. Quando sair a continuação, vou postar aqui no canal, então não deixa de se inscrever. Valeu, hein? Falou!